Salve, salve, fã do Remo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leão de Periçá e vamos conversar sobre o que foi essa partida histórica entre Clube do Remo e o Esporte Clube Corinthians Paulista, válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O Leão venceu por 2-0, dando aula de futebol. Vamos analisar um pouquinho mais, vamos conversar sobre o que foi essa partida. Vamos embora. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria passar um recadinho bem rápido para vocês da Bet Nacional, que é a Bet dos brasileiros e agora também é a Bet do nosso Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos. E aí ganhou, pagamento na hora, Pix, beleza? Então, escaneia o QR Code que tá bem aqui em cima ou clica no primeiro link da legenda. E aí dá essa fortalecida lá no canal, beleza? É isso aí, vamos pro vídeo. Bom, pessoal, antes de mais nada, antes de a gente falar dessa vitória histórica, antológica e, enfim, outros termos que vocês queiram dar, eu queria pedir perdão para vocês, tá? Eu tô gravando esse vídeo logo após o 4-2 de Remo e Caeté, tá? Foi o tempo que deu para gravar, enfim, muitos empecilhos para que eu pudesse gravar esse vídeo para vocês, tá? Mas estamos aqui para falar, mesmo que não tão dentro do tempo, mas estamos aqui para falar sobre o que foi essa partida entre Clube do Remo e Corinthians, uma vitória de 2-0, uma vitória extremamente consistente do Clube do Remo. Cara, é muito, não é bizarro, cara, cara, é indescritível. Eu acho que esse é um bom termo para eu definir, sabe? Porque eu realmente não o que diz muito sobre essa partida, sobre o que foi esse jogo, é uma fala que eu tive, que eu brinquei, né? Antes dos jogos começarem, né? O rival também jogou nesse dia. De quem levasse menos gol poderia encarnar, né? No colega, né? No rival. E, cara, assim, foi um time completamente diferente do que havia sido no segundo repá da Copa Verde. Um time diferente do que foi no repá da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paraense, né? Foi um jogo extremamente consistente do Remo, assim, mas ainda tendo toda essa consistência, assim, olhando o todo, né? Agora é muito mais fácil de analisar isso, mas a minha emoção, meu sentimento lá na hora, no estádio, olhando tudo aquilo acontecer, foi que a qualquer momento podia dar ruim, cara. A qualquer momento eu acho que podia acontecer alguma coisa uma catástrofe, sabe? Em algum momento eu acho que o Remo, sei lá, ia tomar 2 gols, o Corinthians ia achar um gol, ia achar outro e fazer um 3-2. Sabe, cara, é um misto ali, é um contraste de sentimentos, porque me faz refletir muito sobre como é o elenco do Remo, como de que maneira ele se consiste, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a sensação que podia dar ruim a qualquer momento, ela era tão clara para mim, porque eu vejo muito um Remo extremamente entregue em diversos momentos a situações emocionais de jogo nos últimos jogos que eu vi, né, desse ano. Então eu vi Remo se desestabilizando psicologicamente contra a Águia, contra o próprio rival, sabe? Jogos ali que tinham, não vou dizer que na mão, mas principalmente do segundo repá, óbvio que existe o quesito clássico que pesa muito, né? Mas a ideia de que o Remo ele trabalhou muito bem, teve o seu psicológico, né? Muito bem trabalhado. É um time que foi envolvente, um time com ânimos extremamente controlados, os jogadores focados, sabe? Tudo isso me chamou muita atenção, porque, cara, não, sinceramente, quando, assim, porque a visão na televisão, eu acho que a grande maioria das pessoas que assistiram esse jogo assistiram pela televisão, tá?
apesar de ter muita gente no estádio, eu acho que a maioria ainda assistiu pela televisão. Tinha os remistas, tinha os secadores também, tinha os curiosos, enfim, né? Era um público muito vasto. E tinha, eu acho que, óbvio, na televisão tu tem uma impressão, tu tem uma visualização do jogo, e dentro do estádio muda isso, sabe? Eu vi um time extremamente organizado, um padrão tático muito bem montado, uma organização muito bem montada, um Remo montado num 4-1-4-1, claro, assim, parecia, pô, videogame, cara, porque assim, eu tenho uma crítica a jogos de videogame, né, FIFA e outros, que tudo parece muito mecanizado, muito robotizado, as linhas feitas. Cara, assim, óbvio, eu também, vamos colocar aí os pingos nos is, que não era todo momento que isso acontecia também, que, pô, não são robôs, né? Mas, assim, tu viu uma padronização tática muito bem montada, um 4-4-1 muito bem montado, apesar do Remo jogar base, entre muitas aspas, com 3 volantes, né? Tá? Eu gosto de colocar essas aspas porque o Galdesani não é um volante, ele sabe atuar de volante, ele consegue atuar de um segundo volante, um meio campista. O Pablo Roberto, ele veio pro Remo como um volante, mas ele foi trabalhado pelo Marcelo Cabo para atuar como um meio de campo, um meio armador, um meia que é um meia criativo, né? E aí sim, com a postura de 2 volantes, o Shoa e o Richard Franco, que era a cara do Remo nos últimos jogos. E a partir disso a gente vê um Remo montado estruturalmente, pensando na estrutura do jogo do Corinthians, na forma de planejar o jogo do Corinthians, e ainda tendo a ausência do Renato Augusto, que é um jogador extremamente criativo, que não só pensa no diferente, sabe? Ele tem um controle do jogo muito para si, muito diferente, muito acima do padrão, muito acima do nível. Eu sou muito admirador do futebol do Renato Augusto. Assim como ele também comanda muito bem o seu setor defensivo. Aliás, setor defensivo não, mas o seu setor criativo e tudo aquilo que envolve ele, sabe? E ver as peças que o Fernando Lázaro, do treinador do Corinthians, trouxe, ele tentou trazer um Maicon, na minha concepção, tá? Ele tentou trazer um Maicon e um Juliano, e um pouquinho mais com um perfil forte, o Juliano, para fazer o papel do Renato Augusto, que não é a dele, na minha opinião. Tá? Para mim não é o caminho a ser seguido. Enfim, é a opção do treinador, e que bom que ele usou essa e a gente pode neutralizar, porque o Juliano, ele basicamente ele teve poucos espaços e poucas oportunidades para conseguir criar e pensar o jogo, porque ele já era muito pressionado. Porque o Remo, ele trabalhou num esquema de 4-1-4-1, com o Shoa sendo esse primeiro volante à frente dos zagueiros, e uma linha de 4 montada pelo Pedro Vitor. Isso é compondo o sistema defensivo, montada pelo Pedro Vitor, pelo Pablo Roberto, que era o meia à esquerda, pelo Galdesani, que era o meia à direita, e o Richard Franco como um externo, né? Ele é um volante de fato, ele é um meio campista de fato. Acho que dá para até, existe um comportamento tem muitos comportamentos de segundo volante, mas estava trabalhando no setor defensivo do lado externo, e até muitas vezes nas criações também pelo lado externo direito do clube do Remo. E essa composição, esse reforço defensivo que o Marcelo Cabo conseguiu trazer para o Remo foi de suma importância para pressionar a setorização do Corinthians. Eu acho que isso foi muito, muito claro, muito evidente. O Corinthians, ele não tinha jogadas pelo meio de campo, ele não tinha aquele jogador criativo que era para ser o Renato Augusto, que estava lesionado, né, não pôde jogar o jogo. Foi colocado essa função nos pés, principalmente do Juliano, né, o Maicon, que não é um volante de ofício, não é um jogador para estar ali jogando na posição que estava jogando, na minha concepção. E, óbvio, não à toa, teve muitas dificuldades de atuar por ali, não à toa, o Pablo Roberto criou oportunidades por ali em roubada de bola, o Galdesani idem. E ficou faltando essa pessoa no meio. O Paulinho não conseguia trabalhar pelo meio, era muito pressionado pelo Show, era roubado, as bolas eram roubadas tanto pelo Show, tanto pelo Ícaro, como pro Diego Guerra quando ele caía pela direita.
né? Então estava muito pressionado. E o Roberto simplesmente, como até disse o Neto, né, no vídeo que eu postei para vocês no YouTube na sexta-feira, estava circulando ali, parece mosca na bosta, sabe? Fica ali rodando, tenta receber uma oportunidade, mas ele não é um jogador, no sistema que o Corinthians apresenta, ele não é um jogador que sai da área, que muito sai da área. Quem geralmente fazia esse papel era o Roger Guedes, que foi, inclusive, quem fez essa função de sair, de ser um atacante também de área, mas também sair para fazer jogadas e tabelas no segundo tempo, quando ele entrou, né? Então, analisando esse contexto, tudo que foi preparado para receber o Corinthians, eu acho que foi muito bem montado. E detalhe, não adianta ter tudo muito bem montado e não ter a execução. A execução foi feita de maneira maestral, gente. Maestral. Uma composição assim, óbvio, existiam problemas aqui e ali. No início, assim, acho que até uns 10 primeiros minutos, uns 15 primeiros minutos, o Leonan ele não estava sendo tão eficiente no sistema defensivo. Tanto que em algumas oportunidades o Watson estava criando jogadas por aquele lado direito, né? Então o Watson, jogador do Corinthians, estava criando jogadas pelo lado direito por conta desse problema de recomposição que já vinha desde de o jogo contra o rival, que já vinha um pouco esse... não é embate, mas essa preocupação reforçada por parte do Diego Guerra com essa recomposição que o Leonan estava tendo dificuldade para fazer em outros jogos, né? E aí isso tudo foi corrigido, tudo foi trabalhado ali dentro do jogo mesmo. Acho que houve um entendimento do Leonan que não adiantava ele sair que nem um maluco e ir para cima, sabe? Acho que teve muita consciência por parte disso. Então os conceito como um todo foi muito bem montado, né? E aí, falando do meio campo, perdão, e antes disso, o Lucas Mendes também, apesar de errar algumas coisas, eu achei ele muito seguro, apesar de ainda errar muitas coisas, eu achei ele extremamente confiante nos seus companheiros. Isso também traz também um grau de responsabilidade dos companheiros de depositar essa confiança nele também para que ele desempenhasse o trabalho dele. Então, fez muitas tabelas ali com o Show, fez muita tabela com o Ícaro, com o Pablo, o Richard Franco, principalmente, o Pablo Roberto, o Galdesani, que chegou muito para ajudar naquele setor. Foi fundamental aquela posição, aquela composição do Galdesani por ali, ajudou muito o Remo, demais. E indo pro meio campo, cara, assim, sinceramente foi aula de controle de jogo e recomposição, né? O Corinthians ele teve muito mais posse de bola porque teve uma proposição maior no segundo tempo, mas no primeiro tempo, basicamente, quando o Remo decidia defender, montava-se a linha, as duas linhas de quartos intervalados por o volante que era o Show, né? E isso eles foram muito bem contundentes em setores. Então o setor direito, o setor esquerdo do Corinthians foi muito bem neutralizado, que era, digamos assim, as válvulas de escape que estavam surgindo enfim, com o andar do jogo, né? Com os caminhos que o Corinthians resolveu seguir, né? Trabalhando o Paulinho pela esquerda, o Watson pela direita, o Juliano também participando um pouco por lá. Teve esse perfil do Queiroz também, em certos momentos, um volante atuando nessa oportunidade de lateral direito. Teve essa composição por ali, mas que foram bem neutralizados, apesar de, óbvio, né? Um probleminha aqui ou ali que foram posteriormente bem encorpados, né? E aí, dando aula no meio de campo, o Pablo Roberto, absurdo, não à toa ele ao longo desses dias vem sido cogitado por muitos clubes. Houveram propostas de clubes da Série A, houveram propostas de clubes internacionais pelo futebol do Pablo Roberto. Ainda existe essa dúvida aí se o Pablo Roberto fica no clube do Remo até o final do ano. Tem contrato de empréstimo do Vila Nova pelo Vila Nova, né? Até o final do ano, até o final da Série C, né? E isso preocupa um pouco, né? Porque o Pablo Roberto, ele com certeza é o líder técnico do meio para trás ali do Remo, né? Então tem sido muito importante nesse sentido. E a parceria dele ali com o Galdesani sendo extremamente criativo e inteligente para entender certas situações de jogo que pediam que ele não desse uma grande armada no jogo, um grande passe, mas que ele fosse mais consistente, tocasse a bola para trás e girasse a bola.
foi fundamental. A parceria entre Pablo Roberto e Galdesani me encantou muito. Eu acho que é uma proposta que o Marcelo Cabo pode continuar apresentando. Eu acho que tem tudo para essa composição dar certo, porque o Galdesani foi um exímio recuperador de bolas, ajudou muito nesse sentido. O Shoa contou muito com o apoio dele para trabalhar também, assim como o Lucas Mendes. Então, aquele setor da direita foi muito bem tomado por ele, né? O setor defensivo e também ofensivo, criativo do Remo pelo lado direito foi muito bem apoiado por ele, né? E aí, tanto que quando depois ele saiu, eu fiquei com um pouquinho em pé atrás, que entrou o Diego Tavares, não pelo Diego Tavares, pelo Diego esforçado Tavares, né? Mas por conta dessa ausência defensiva e criativa. Eu sei que o Diego Tavares ele tem tido, por conta do seu esforço, uma grande participação defensiva, mas tecnicamente a criatividade dele não é das melhores, e aí isso acaba prejudicando um pouco o trabalho, né? A forma de tabelar, a forma de criar jogadas, principalmente pelo lado direito, que era o lado que ele começou atuando, depois ele caiu pro lado esquerdo, né? Do ataque do clube do Remo, né? E falando, cara, agora sim, falando um pouco do Muriqui, autor do segundo gol, tá? O Muriqui, eu acho que foi um jogador de pouco combate. Eu acho que ele muitas vezes ele se precipitou muito, tentou pensar 3 vezes à frente do time. Eu acho que também o time estava um pouco contido, faltou ele entender um pouquinho mais sobre certas situações. Eu sei que ele estava a fim de jogo, óbvio, né? Ele teve aquela ânsia de tentar fazer uma bola diferente, uma bola alçada e coisa parecida, e se antecipou muito e o time acabou não acompanhando. E aí o Gil também acabou colando muito nele, né? O Gil, o próprio Bruno Mendes. O Bruno Mendes deu um pouco menos de combate. Eu acho que o Gil foi um pouquinho mais decisivo, até por conta da estatura. O Muriqui não é um centroavante tão alto, não é um grandalhão, né? Diferente do Gil. O Gil é bem mais alto, bem mais forte, bem mais, né, porrudo que ele. E isso, querendo ou não, ajuda, né? Principalmente na hora que o Remo precisava esvaziar a área, né? Digamos assim, do ataque do Corinthians. Precisava, enfim, mandar a bola para frente. Não era a principal qualidade do Muriqui, as bolas alçadas por cima para ele, né? Tanto que o gol não saiu por cima. O gol saiu de um passe do Richard Franco para ele nesse sentido. Eu acho que... mas, enfim, no final das contas, ele apareceu quando foi necessário, quando foi pedido, para fazer o gol. Oportunista, inteligente, veterano, entende muito do jogo ali, de situações de jogo. Então, o jogo, ele não é já falei 1000 vezes aqui para vocês, ele não é um jogador que vai passar o jogo todo correndo, indo para lá e para cá, e sobe, desce e ajuda na marcação. Não. Apesar de que eu acho que em algumas oportunidades ele deveria ter sido um pouquinho mais incisivo, ele não é um jogador que vai fazer esse tipo de situação. Ele é um jogador extremamente oportunista. Ele vai correr quando ele achar que tem uma situação promissora pro Remo, sabe? Extremamente promissora. Então, que foi o caso, por exemplo, do contra-ataque. Assim como foi o contra-ataque do jogo contra o rival, dos 2 jogos contra o rival, né? Que 2 jogadas que saíam em disparada. É muito do perfil do Muriqui fazer isso, né? Então, eu queria voltar no meio de campo, porque eu acabei esquecendo de falar do Richard Franco. Eu acho que o Richard Franco, até o primeiro tempo, ele foi um jogador extremamente de uma qualidade. Ele estava enfrentando muito bem os jogos, os desafios que ele estava encarando ali dentro do jogo, né? Os mini confrontos que ele estava tendo com o Paulinho, com o próprio... vai me faltar agora, com o próprio Pedro, que era o jogador à esquerda do ataque do Corinthians, por vezes também enfrentando o Maicon, que estava atuando ali como um volante. Então esse perfil como um todo acabou trazendo essa vantagem para ele, de ele conseguir enfrentar e enfrentar bem os seus confrontos, né? Tanto que no gol que ele fez, de muita felicidade, percebeu a situação de jogo, percebeu que o Fábio Santos não ia chegar,
O Fábio Santos já tá velho, já tá com uma idade mais avançada, não participa muito bem da recomposição, tal qual o Fagner também não é muito perfil dele, apesar de eu achar que o problema do Fagner não foi nem de conseguir observar o jogo, mas de... Pô, ele tava, irmão. Pô, assim, não vamos ser hipócrita, né? Não vamos ser hipócritas de achar que o Fagner estava nas suas melhores condições físicas. Ele realmente parecia estar bem acima, não vou dizer bem acima do peso, mas parecia estar acima do peso e pesado, né? E aí, tanto que deu a oportunidade do segundo gol do Clube do Remo, de uma falta de cobertura por parte do Fagner, né? Lateral direito, que entrou no segundo tempo por parte do Corinthians. Mas, cara, assim, no final das contas, eu acho que dá pra gente analisar como a melhor partida do Clube do Remo tranquilamente no histórico recente. E aí eu tô falando desde que voltou a protagonizar a Campeonato Brasileiro da Série C, da Série B, Campeonato de Copa do Brasil, Copa Verde, Campeonato Paraense, enfim, todos os campeonatos que disputou de uns tempos pra cá, porque, cara, parece que nessa oportunidade praticamente tudo deu certo. Praticamente tudo deu certo. Tudo deu certo, porque o Corinthians também não foi... Ele tentou, não vou dizer também que ele não tentou. O Fernando Lázaro fez movimentações que eu encarava que seriam extremamente promissores. Eu acho que ainda falta o cara criativo para esse time do Corinthians para fazer, na ausência do Renato Augusto, para fazer o time girar. Eu acho que pode passar pelos pés do Juliano, mas não na função que ele estava desempenhando. Eu acho que ele é um jogador mais agudo, eu acho um jogador que deve estar incomodando mais os volantes do que necessariamente os meio-campos, né? Os meio-campistas dos adversários. Mas enfim, não é problema nosso, essa que é a grande verdade. E o que você achou, torcedor? O que você achou dessa brilhante partida do Clube do Remo pela terceira fase da Copa do Brasil 2023, em que venceu por 2-0 o Corinthians? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá? Ajuda a gente aí também deixando o teu like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, compartilha esse vídeo para a maior quantidade de remistas que você conhece, para também compartilhar desse momento com a gente conversar aqui, trocar uma ideia, tá? E muito obrigado pela atenção de todos, um abraço a todos, fiquem com Deus e bora, Leão!